Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Você já sabe que nós temos aqui um encontro marcado toda semana ao vivo na nossa grade de programação, toda quarta-feira à noite. E depois as nossas reprises também ao longo da semana. E você ainda pode ver e rever as nossas edições, principalmente dessa temporada de 2015, lá na nossa página, Programa Saúde Animal, do Facebook, tá bom? Então fique atento, é só curtir a página para receber também as nossas notificações e acompanhar tudo que acontece aqui ao longo das nossas edições, que esse programa acontece graças a essa parceria já de 9 anos com o Hospital Veterinário da Universidade de Marília, a quem sempre nós agradecemos, ao idealizador desse nosso projeto, que é o professor Dr. Fábio Manhoso, esteve com a gente na semana passada, programa muito especial, e em breve ele retornará com muitas novidades também. Agora hoje temos um convidado que vem ao programa pela primeira vez, o Jonathan Risso, que está aqui com a gente, médico veterinário residente da Universidade de Marília. Seja muito bem-vindo, Jonathan. É um prazer receber você aqui. Prazer é meu. Tudo bem com você? Tudo certo, e você? Tudo ótimo. Melhor agora com você aqui a primeira vez, né? Primeira de muitas, nós já até combinamos. Com certeza, já não combinamos. É? Hoje nós vamos falar sobre controle de verminoses em cães, mas antes o Jonathan não vai escapar, né, do nosso ritual de contar um pouquinho do seu histórico, para que as pessoas em casa conheçam, né, um pouco dessa sua história, da sua trajetória, desde a escolha dessa profissão, né, e porquê da medicina veterinária, como tudo começou, Jonathan. Conta pra gente. Bom, desde pequeno eu sempre quis ser veterinário, já levei muitos animaizinhos para casa, gatinhos, cachorrinhos e tudo mais. E você ajudava a resgatar? Sim, sempre ajudei a resgatar. E na minha cidade, infelizmente, eu acho que acontece muito. Qual que é a sua cidade? Mineiros do Tietê. Mineiros do Tietê. Tinha muitos animaizinhos abandonados e eu acabava levando eles para casa, cuidar da comida e tudo mais. Então é uma história muito longa aí de amor aí pelos bichinhos. De sensibilidade, de preocupação, Com né? certeza. Que é algo inexplicável. Sim. Eu acho que a pessoa quando sente isso, né, depois não tem como fugir desse caminho. Não. Eu sempre brinco, né, quem gosta do animal ou quem gosta depois de cuidar dos problemas de saúde ou de prevenir doenças nos animais. No seu caso, como sempre a gente brinca aqui, você uniu as duas coisas. Exatamente. Né? Porque gostar dele saudável até o ponto de você aguentar, acompanhar a dor do animal, tem gente que não aguenta, eu, por exemplo, não aguento. Né? Então tem que ter alguém com ali aquele pulso forte para enfrentar o problema. E aí, desde pequeno, você percebeu que suportaria passar por isso? Sim, é meu sonho desde pequeno de ser veterinário. Sempre falei para os meus pais. E é isso, não tirei isso da cabeça. Na família tinha alguém? Eu pergunto sempre isso também. Não, ninguém. Para influenciar? Não, ninguém. Foi uma coisa realmente minha. E eles aprovaram? Com certeza, o início? Desde o início, deram um maior apoio. E tanto é que estou aqui hoje. Bom, Mineiros do Tietê para Marília, como é que se deu essa chegada aqui na cidade, essa escolha? Como é que foi esse processo de escolha também? Mineiros não é tão longe daqui, é cerca de uns 200 quilômetros, então, até pela facilidade de eu ir para casa, né? Então, isso facilitou muito a minha vinda para cá. Então, não tinha necessidade de ir para tão longe, não. Sendo que a estrutura aqui... Sim, e sempre ouvi falar muito bem do Animar, a estrutura e tudo mais, os professores, então não tinha por que eu ir tão longe. Continuei aqui mesmo, consegui conciliar faculdade, família, então foi isso. Não tem por que sofrer, né? Nem um pouco. Porque já não é fácil, não, o dia a dia certeza. da graduação, dos estudos, do curso em si, exige muito, né? Exige Jonathan? bastante. Muito bem. E aí, ao longo da graduação, também é a oportunidade de conhecer muita coisa, né? Não só os pequenos. Os grandes também, inclusive. Porém, eu sempre quis mexer com cães e gatos. Por mais que eu goste muito dos animais de produção, dos grandes, na hora de tratar é mais realmente os pequenos. Já é algo que foi para você mais fácil de resolver. Foi bem fácil. E agora a residência, conta pra gente dessa experiência, da sua expectativa, né? Depois da formação, da graduação, né? Que são vários os caminhos também a seguir. E aí você optou também pela residência? Optei sim. Na minha opinião, é algo extremamente necessário, até para a gente crescer como profissional e pessoalmente. Estar ali na rotina, ter o apoio dos professores, toda a estrutura que a gente tem ali dentro, então isso realmente ajuda e muito a gente. E muda muito a realidade, né? Muda, a partir do demais. momento que você está no mesmo espaço,
né? Como você já ficava, certamente, mas como médico veterinário residente é totalmente diferente. A responsabilidade é totalmente diferente. Ela realmente começa a pesar um pouco, mas com todo o suporte ainda que a gente sempre tem aqui dentro. Faz parte, né? Com certeza. Vamos então entrar no nosso assunto aqui e falar dos parasitas. Né? Nós tivemos a oportunidade de falar algumas semanas, alguns programas atrás, né, de ectoparasitas. Com certeza. Né? E agora vamos para endoparasitas. Explicando rapidamente para quem não viu a nossa conversa anterior, né, com outro convidado, Bruno, só para você localizar o pessoal em casa. Diferente dos ectoparasitas, que são aqueles que a gente consegue ver no corpo do animal, os endoparasitas, eles são parasitas internos. E hoje, mais especificamente, vou falar um pouquinho das verminoses, que é um assunto que está aí presente aí no nosso dia a dia. A gente tem muito contato. Por mais que a gente cuide também, né? Exatamente. A gente tem que ficar em cima ali. A profilaxia, o cuidado que a gente tem de evitar que o animal seja exposto a esses parasitas é extremamente importante no controle deles nessa hora. Muito bem. Vamos às imagens que você preparou? Assim, vamos. A gente já consegue entender um pouquinho desse raciocínio, né? E acompanhar os casos. Vamos lá. Esse é um ancilóstoma, tá? Ele é um parasita interno, parasita os cães. Mais especificamente, se você passar agora ali na próxima foto, a gente vai conseguir ver que, e não só nele, como em todos, existe um grande ciclo envolvido. Sim. Então, geralmente, o parasita ele se encontra no meio ambiente e, por meio de transmissão oral, o cão ou, inclusive, o gato pode se infectar com esse parasita. Entendi. E esse, especificamente, vai atuar no sistema intestinal dos nossos pacientes, que vai acabar levando diarreias, emagrecimento, perda de peso e... São muito mais comuns do que a gente imagina, muito né? mais comuns. Sim, pode seguir, vamos lá. Aí a gente tem o toxocara, que também é uma zoonose, inclusive, ele pode vir a parasitar o homem. Isso é importante falar. Então, acontece bastante. Com certeza, a gente já ouviu falar dele. Sim. Como o bicho geográfico, tá? Ah, é? Exatamente, aquele parasita que na gente acaba na nossa pele, andando, ele vai migrando. Com crianças isso é muito comum, né? Sim, e aí aquela história comum. Da areia, a exposição da criança brincando em parquinhos, né? O ambiente contaminado é o que vai favorecer a infecção tanto dos nossos pacientes quanto dos humanos, tá? E esse particularmente ainda tem uma particularidade que ele pode ser transmitido da mãe para o filhote. Então, o filhote já pode, inclusive, nascer infectado ou adquirir o parasita durante a amamentação. Durante a amamentação? Durante a amamentação. Por isso é importante a prevenção realmente, de tomar cuidado de se programar no caso de querer uma fêmea gestante, de vermifugá-la antes, para a gente evitar que isso aconteça. Então, a vermifugação, que parece algo hoje, é tão simples, tão acessível, não é caro. Não é caro. Muito pelo contrário. Sim. Então, é algo que, com planejamento, né, como o Jonathan está dizendo aqui, você pode beneficiar muito o animal e a família toda, todos que estão à volta do animal. Mas, o que chama atenção para o caráter de cuidados, que depois, não sei se seguindo as imagens aqui, depois você pode explicar para a gente, né? Porque a gente pensa na prevenção, mas no caso do animal já ser acometido, né, por esse problema, e principalmente no momento de amamentar, né, da lactação, como é que isso se dá. Mas depois você pode explicar isso para a gente com calma. Certeza. Né? Então, essa é uma fêmea com diversos filhotinhos. Então, Quantos? se ela for infectada, muito provavelmente esses filhotes também serão infectados. E ela mesmo... Esse seria o próximo parasita. Você pode voltar um pouquinho? E aí, nesse caso, ela já está fragilizada, não é? Com certeza. Ela já pode estar bem fragilizada. A resistência dela, naturalmente, já fica um pouco mais... né? Sim. Desestabilizada, fragilizada também. Ela fica mais magrinha e a gente já nem sabe se é porque está amamentando. Ou se é por causa da verminose em si. Difícil detectar nesse caso, né? Com certeza. Por isso o veterinário é muito importante no acompanhamento gestacional ou de qualquer outra fase de vida dos nossos pacientes. Sem dúvida. Vamos lá para a próxima, então. Bom, esse é um parasita bastante comum
particularmente nos cães, tá? É o Dipylidium. São vermes chatos e a sua transmissão também se dá pelo sistema oral. Então, através da ingestão do parasita infectante. Então, o que acontece? A prevenção também acaba sendo uma arma de prevenção. Então, no caso da alimentação, o animal em contato com, às vezes, algum tipo de alimento, como? Que eu não entendi. Sim, através de alimentos contaminados. O que acontece é que muitos animais contaminados acabam defecando em alguns locais, contaminando alguns determinados alimentos, verduras e tudo mais. Posteriormente, roedores podem vir entrar em contato com esses ovos e um animal que venha, por exemplo, a matar um rato ou mesmo a ingerir pode se contaminar posteriormente. Nossa, você vê? São inúmeras. Então, realmente, é um ciclo. É um ciclo, claro. Vamos lá, vamos para a próxima, então. Não, tem uma anterior a essa? É o ciclo do parasita. Isso. Nesse, especificamente, a pulga acaba sendo um grande vilão. Tá? A pulga hospeda esse parasita e muitos cães com cargas muito grandes de pulgas acabam ingerindo acidentalmente a pulga. E aí sim adquirir o parasita. Olha só, dessa aí eu não sabia não. Então ele vai ingerir, por isso que, além de tudo, além do incômodo, né, que aí a gente fala dos ectoparasitas, que são essas pulguinhas, os carrapatos, nós falamos aqui no outro programa, incômodo, a coceira, né, imagina, ainda pode ingerir acidentalmente e vir a ter a doença. Que coisa, né? Vamos lá para a próxima. Esse parasita não é muito comum aqui na região, é Dirofilaria. Ela parasita o coração dos cães. Ela é transmitida por um mosquito. E é muito comum nas praias. Então, nesse caso, nessa foto, é um cão que teve um coração extremamente infectado e acabou vindo a óbito. Meu Deus, é muito rápido? O desenvolvimento o curso da doença acaba sendo rápido. Muito rápido. Mas isso pode ser tratado e principalmente prevenido. Nos primeiros sinais, que seriam o animal vai apresentar tosse. Ele vai ter um cansaço muito fácil, porque o parasita no coração vai acabar prejudicando o bombeamento sanguíneo e esse animal não vai conseguir exercer atividades físicas de maneira adequada. Vai já trazer aqueles sinais de cansaço, até mesmo ficando mais quietinho. Muito mais quietinho, o animal fica apático. Geralmente é aquele animal que costuma querer sair para andar com o proprietário, ele já vai evitar, vai ficar mais quietinho na dele. E na alimentação influencia alguma coisa nesse caso específico? Influencia. Geralmente eles acabam parando de se alimentar. Pode acontecer do animal, o que às vezes confunde o proprietário, da barriguinha ficar mais inchada, mas, por exemplo, aparecer as costelas do animal. E isso é um sinal de que o animal está perdendo massa muscular e está tendo acúmulo de líquido, ou seja, ele não está gordinho. Na verdade, ele já está doente. Quer dizer, então, olha, esse é um sinal também importante, né? Que você pensa lá, a barriguinha dele está cheia. Sim, exatamente. Por exemplo, na foto, a gente consegue notar muito bem as costelas do animal. A imagem é tudo, né? Eu não tinha visto as imagens antes e ele está falando e eu estou imaginando aqui, mas olha lá, felizmente ele trouxe a imagem e aí é possível, a gente não precisa falar nada, né? A imagem já... Exatamente. Por si só, nossa. Esse é um outro caso, agora já um pouco diferente. Esse animal apresenta uma caquexia, ou seja, ele está muito magrinho. E a verminose influencia na absorção dos nutrientes na alimentação e, portanto, esse animal não vai conseguir ganhar peso de forma adequada também. Às vezes, esse animal vai sentir muita fome. O proprietário pensa, ele está comendo super bem. Né? Você fala, não tem comida que chegue para esse animal, tanto que ele come. E é um desespero mesmo pela comida, tadinho, porque ele está com fome mesmo, né? Sim, ele tem muita fome. Porém, tudo que ele come, infelizmente, ele não absorve. Ele acaba perdendo essa alimentação. Mas tem aqueles, exatamente o exemplo anterior, né? Que o animal fica, você fala assim, ele só tem barriga. Exatamente. Só tem barriga, porque esse aí, olha, gente do céu, a minha floquinha, que eu estava te contando que adotei, ela quando chegou era mais ou menos isso aí, só tinha a orelha, tadinha, porque ela tem a orelha grande e a barriga.
Tanto é que tem que tomar muito cuidado também, né, no processo de de vermifugação do paciente. Exatamente, porque tem gases, né, algumas coisas assim, tóxicos. Na verdade, liberação. Quando o animal tem um parasitismo muito intenso, ou seja, ele tem muitos parasitas no seu organismo, a gente tem que tomar cuidado no processo da vermifugação. Sim. A morte desses parasitas pode gerar outras complicações. Eles possuem em si algumas toxinas, e essas toxinas podem levar a complicações como, por exemplo, até uma convulsão no animal após ele ser vermifugado. Que coisa, né? Exatamente. E eles vão liberando isso no organismo. Então, se você tem uma carga parasitária muito grande e esses parasitas morrerem, o animal pode ter outras complicações e que a gente nem, às vezes, se atenta ao verme. Poxa vida, vamos lá. Isso é uma coisa que comumente acontece, o cãozinho acaba esfregando o bumbum no chão e a gente acha que ele está se limpando. Exatamente. Isso pode ser um sinal de verminose, isso pode ser um sinal de coceira ali na região. E o animal acaba tentando, da maneira que ele pode, se coçar. Então, é interessante, sim. E é um sinal muito comum. Exatamente. Que é o que você falou, a gente para a gente estar procurando o veterinário, inclusive, e estar se informando do que pode estar acontecendo com o nosso animalzinho. Tem mais fotos? Vamos lá? Não. Não? Tem que chamar a palavra do aluno? Tá bom, João. Vou chamar a palavra do aluno rapidinho. A gente já volta aqui para conversar mais um pouco, inclusive sobre os cuidados, né, com a prevenção, mas depois, passado pelo especialista, médico veterinário da sua confiança, vai atender o seu animal e aí você tem que seguir à risca as recomendações. Exatamente. Porque senão o tratamento não tem... Pode não ter o resultado esperado. Não é eficaz, né? Mas nós vamos falar sobre isso já já. Chamar a palavra do aluno, que é um momento super importante também aqui do nosso programa Saúde Animal. Vamos lá. Eu sou natural de Santa Catarina, atualmente eu moro em Chaporã, São Paulo. Desde pequeno eu gostei, sempre gostei de animais, cresci com essa vontade ainda. E depois eu prestei o vestibular aqui no Unimar, que eu não conhecia a Unimar, não conhecia. Conheci lá em Chaporã, que o pessoal estuda aqui e tal, é pertinho. Aí eu decidi fazer aqui, passei e tô aqui fazendo. Tudo bem, tá aí mais uma palavra de aluno que faz a diferença e eu gosto sempre de dizer aqui que é uma motivação para todo mundo, né? Com certeza. Realmente, para quem está em casa, às vezes pensando na escolha do curso, essa indicação e ouvir do próprio aluno, assim como ouvindo de você, né? Egresso e agora o residente. Acabei de sair. É realmente algo que vai contagiando. É verdade, todo mundo acaba... Para não mudar de ideia, se é isso que você quer, tem que fazer mesmo. Exatamente. Para se sentir realizado, né, Jonathan? Com certeza. Olha, vamos voltar a aproveitar o nosso tempo aqui, que já está quase se esgotando, mas para falar sobre a prevenção, né, e a importância de seguir as recomendações do médico veterinário à risca, porque é um tratamento simples, porém exige uma atenção especial para que ele seja eficiente, né? Exatamente. Até por motivo de prevenir o animal de ter essa doença, a gente vai ter que procurar sim o médico veterinário, porque existem diversos fatores envolvidos nisso. A vermifugação é apenas uma parte do tratamento. Exatamente. Mas o ambiente, ter os cuidados com higiene e evitar que o animal seja exposto a diversos outros animais como roedores, insetos, para evitar que ele que ele tenha contato com os vermes. Então, a vermifugação deve ser realizada periodicamente também. A alimentação é importante, né? A alimentação... Dependendo do que você oferece. É importante. Uma alimentação de qualidade, evitar produtos in natura, ou seja, alimentos crus. Carnes. Tem uma corrente, inclusive, né, de alguns especialistas ou pessoas, né, que se dizem, às vezes, mais atentos a essa área. Tem gente falando de tudo hoje na internet, né? Exatamente. Mas pessoas que estão se programando, se organizando e divulgando a questão da alimentação natural, da carne crua, né? Carne crua para gato, que seria algo para eles mais natural. Exatamente. Porém, nesses casos, saber a procedência, principalmente desse alimento, de onde ele vem. E o armazenamento também, né? Porque Exatamente. não adianta depois em casa como é que você deixa isso, né? Exatamente. Então é perigoso. É perigoso.
E a questão da vermifugação em si, o animal deve ser, sim, periodicamente vermifugado. Sim. Isso de acordo com as orientações do veterinário. Sim. Até porque cada caso acaba sendo um caso. Não tem como a gente generalizar para todos. Tem animaizinhos que podem ser vermifugados a cada 4 ou 6 meses, ou dependendo da região onde eles acabam vivendo, uma vermifugação mensal. Mas isso de acordo com o paciente e de acordo com o seu local. Se houver excesso, também pode ter algum problema? Sim. De repente você sozinho vai lá e consegue, tem acesso a algum tipo de medicamentos, fala, não, eu vou vermifugar todo mês, porque eu quero cuidar. Essas pessoas que acabam vermifugando os animaizinhos todo mês, acabam muitas vezes usando a mesma medicação. E o parasita acaba adquirindo uma resistência. Entendi. Então, chegará um momento que esse tratamento não vai ser mais suficiente para controlar a verminose nesse paciente. Então esse é o risco. É um grande risco. Não que possa trazer algum tipo de problema para o organismo, pelo excesso, quanto à questão de dose, realmente, isso, os vermífugos eles têm suas taxas de toxicidade. Então, isso a longo prazo pode trazer diversos transtornos. Em relação ao peso, né? A gente não pode... Exatamente. O animal pode passar até vomitar, perda de peso e tudo mais. Diarreia também pode ter? Pode sim. Aliás, o que geralmente acontece com os animais, logo após eles serem vermifugados, é diarreia. Então, às vezes a pessoa acha que ele teve diarreia pelo vermífugo, então ele estava com verme, mas não. Eu digo uma diarreia, às vezes, até um pouco exagerada, né? Por um tempo excessivo e toda hora tendo esse problema, realmente, né? Não vai fazer bem. Não é comum. Claro, não é comum, também tem que chamar atenção. E aí você confunde, né? Você não sabe mais se é um remédio, se não é. Se é um verme. Outra coisa, o contato de um animal com o outro, e aí só para aproveitar a oportunidade, eu sei que aqui nós estamos falando dos cães especificamente, mas né, uma brechinha também para os gatinhos, e eu até no outro programa falei também sobre os medicamentos, né, as pipetinhas para pulgas e carrapatos, que hoje muitos deles a gente vai comprar, eles falam, esse aqui também já previne, né, as verminoses e tal. Exatamente. Nos gatos. E aí o contato do gato com o cachorro, se cuida de um, não cuida do outro, também pode dar problema. Sim, o grande problema desses vermes é que eles acabam tendo afinidade tanto com o cão quanto com o gato ou com a gente, pois a maioria deles são zoonoses. E na questão das pipetinhas, que às vezes a gente ouve falar muito que já atua também como vermífugo, ela, dependendo do verme, como o Dipylidium, que foi citado aqui, ela vai sim ajudar. Porém, existem diversos outros. São muitos, né? Sim, exatamente. E para a gente saber qual verme está acometendo esse animal, a gente vai precisar fazer um exame mais específico, como o exame de fezes. Ver se nessas fezes tem ovos de determinados parasitas, para a gente conseguir fazer um tratamento mais específico para esse paciente e evitar que ele tenha outras complicações ou que o tratamento não seja eficaz. Porque o que a gente mais quer é que o tratamento funcione. Para não trazer outros problemas, depois ficar difícil, né? E outro sofrimento do animal também, que a gente pode evitar. Exatamente. Temos que encerrar, João? Humano não pode. Medicamento humano. A pergunta aí que chegou para nós. Medicamento humano, né? Para o controle de verminoses que você tem em casa lá, você fala, vou já aproveitar. A gente acaba usando algumas medicações humanas, mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que o peso do nosso animal é muito menor. Você pega a bula lá, né, e aí você vai tentar fazer um cálculo. Exatamente. É aquela coisa da automedicação, muita gente pensa né? assim, eu dei metade da metade, mas metade da metade, às vezes, é uma dose muito acima do que esse animal precisa. E dependendo da medicação utilizada, a gente tem risco até de matar o nosso animalzinho. O organismo reage, né? Assim como outros medicamentos, né? Às vezes ele está com uma dorzinha, vou pegar um medicamento que eu tomo aqui para a dor do meu filho, né? E vou, um anti-inflamatório. Exatamente. E, infelizmente, às vezes as pessoas acabam até indo se informar em outros locais e chega uma informação errada para ela de que toma esse anti-inflamatório ou esse antibiótico que o animalzinho vai melhorar, esse remedinho. E realmente, às vezes, é para uma coisa totalmente diferente e que, em vez de ajudar, vai piorar ainda mais o quadro desse animal. Traz outros problemas, né? Então, no mínimo, você tem que fazer a prevenção, que é o que a gente espera, né? Com Porque certeza. Se você leva o animal para tomar banho, que tem, né? As pessoas se dedicam muito a isso e acham que é o suficiente, põe um lacinho, deixa cheirosinho, pinta a unha.
não vai adiantar se você não cuidar da saúde do animal, né? A higiene é importante, o banho é importante, mas tem que ser algo completo. E esse profissional do banho e da tosa, que também seja alguém apto, né, a manter esse contato com o animal frequente e perceber se há alguma coisa estranha com o animal, né? Não é só esse cuidado superficial. Durante o banho mesmo já é possível perceber uma anormalidade se o profissional tem contato frequente com o animal, né? Sim, nos pet shops muitas vezes os proprietários já são inclusive avisados, olha, o animal está tendo uma queda de pelo, ou ele está com muita pulga, muito assim carrapato. Que tem que ser, né? E a pessoa já pode inclusive estar ali passando até por uma consulta, se for necessário, até porque quem vai ter que realmente indicar o tratamento é o médico veterinário. Por isso você tem que exigir, né? Lá no estabelecimento que você leva seu animal, tem que existir alguém responsável, né? O médico veterinário responsável pelo seu animal. Porque é a pessoa, né, ideal para te ajudar nesse caso aí. Com certeza. Nós temos que encerrar, infelizmente, Jonathan. Alguma recomendação aqui para finalizar, além dessa questão dos cuidados e prevenção, né? O ponto importante é não mentir para o profissional também. Com certeza. Porque você está falando pelo animal, se você deu algum tipo de medicamento, né, deixou de lado algum detalhe, contar tudo na consulta é importante. É importante, sim. Até porque existem interações entre determinados medicamentos e isso pode influenciar muito no nosso tratamento. Então, com certeza, falar a verdade sempre comportamento do animal, porque isso diz muito, né? Diz muito, sim. Um animalzinho apático. Às vezes a gente pensa, ele está mais quietinho desde ontem, mas talvez ele já estava perdendo peso há muito mais tempo. Esse desde ontem é clássico, né? Você fala, mas desde ontem mesmo? Não, uns 10 dias, não, uns 15 dias. Aí quando a gente vai aprofundando as perguntas, a gente vai descobrindo mais coisas. É verdade, a gente tem que prestar mais atenção, né? Então fica aí essa dica importante para os proprietários que dizem amar os seus animaizinhos de estimação. Posse responsável é isso, né? Que é o nosso lema aqui também do programa. Muito obrigada pela presença, viu, Jonathan? Obrigado. Foi um prazer ter você aqui, mais uma vez, a oportunidade de aprender muito, né? E obrigado pela gentileza da sua visita. Muito obrigado. Até a próxima. Espero voltar. Vai voltar, com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Olha, nós temos que encerrar então mais uma edição do programa Saúde Animal. Voltaremos certamente, né, na próxima quarta-feira com mais um programa inédito, mais um tema super importante para todos, né? Sejam para os animais, para os proprietários, os pequenos, os animais de grande porte, animais de produção, falando de saúde pública sempre, né? Que aqui é uma bandeira que nós temos o maior prazer em poder levantar e colaborar, inclusive, com o aprendizado, né, da população. Eu aqui aprendendo, você aí do outro lado também, graças aos nossos parceiros lá do Hospital Veterinário da Universidade de Marília. Uma ótima semana a todos e até o próximo Saúde Animal.